Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Ângela Meliana Medina Valles tinha 22 anos na época do caso e vivia em Barquisimeto, na Venezuela, com a sua mãe. Ela foi descrita como uma jovem muito vaidosa, inteligente, também muito independente. Ela sempre trabalhava para conseguir o seu próprio dinheiro, também era muito comunicativa, tinha vários amigos e era muito divertida. Desde pequena ela era muito bonita, então ela começou a participar de vários concursos de beleza e também começou a ser modelo e ela adorava esse mundo, adorava trabalhar com isso. Inclusive, conforme foi entrando na adolescência, ela começou a alimentar o sonho de um dia participar do concurso de Miss Venezuela. E então ela começou a se preparar para participar desse concurso no ano de 2014. Além desse trabalho como modelo, ela também tinha uma outra paixão, que era estudar direito na universidade. Em 2013, a Ângela conheceu um rapaz chamado David Emiliano Ramírez Salazar, de 21 anos, pelas redes sociais. Eles começaram a se seguir ali no Instagram, começaram a conversar. Esse rapaz não morava na mesma cidade que ela, ele morava em Caracas, que ficava a cerca de 450 quilômetros de distância da cidade dela. Porém, ele conhecia lá a cidade, ele tinha vários amigos lá, viajava frequentemente para lá para ver esses amigos, então a distância não era exatamente um problema. Eles logo começaram a se aproximar e começaram um namoro à distância. Depois de alguns meses, ele então viajou lá para a cidade dela, eles se conheceram pessoalmente, continuaram o namoro e ele acabou se mudando de vez para lá e foi viver com ela na casa da mãe dela. A mãe dela não se importou muito com isso, ela disse que ele parecia ser um bom rapaz, ele e a Ângela nunca brigaram na frente dela, nem nada do tipo, na verdade eram sempre muito carinhosos um com o outro, também postavam muitas fotos e declarações nas redes sociais, então parecia que estava indo tudo bem e ela não se importou. O David, como eu disse, era um rapaz de 21 anos, que era natural de Caracas, e ele trabalhava como cantor. Ele já tinha feito parte de uma dupla musical chamada David e Owen com um amigo dele, que surgiu em 2011. Depois ele desmanchou essa dupla e fez parte de outra banda por um tempo, até finalmente buscar aí a carreira solo, e era atrás disso que ele estava indo atualmente. A vida de todos estava muito tranquila, a Ângela estava indo bem na sua carreira de modelo e também nos seus estudos de direito, o David também estava correndo atrás aí dos seus sonhos para ser cantor, porém, tudo mudou no dia 6 de agosto de 2014. A essa altura, tinha 5 meses apenas que o casal estava morando junto ali, na casa da família da Ângela. E naquele dia pela manhã, por volta das 6 horas, a mãe da Ângela acordou e percebeu que nem a filha e nem o David estavam em casa. Ela estranhou isso porque eles não costumavam sair tão cedo, eles tinham as suas rotinas ali de trabalhar e estudar, então realmente saíam cedo e passavam o dia fora, mas não saíam tão cedo assim. Ela então resolveu ligar para a filha para ver se tinha alguma coisa em comum naquele dia, porque ela saiu tão cedo, porém ela não conseguiu contato. Ela então ligou para o David, imaginando que ele podia saber de alguma coisa, porém ele disse que na verdade também não sabia da Ângela desde a noite anterior, porque ele disse que eles tinham discutido porque ele queria sair para ir para uma festa com os amigos, a Ângela não iria junto, então ela não gostou muito, mas ele acabou mesmo assim saindo com esses amigos e ela teria ficado brava em casa. Quando ele retornou então mais tarde, ele disse que ela não estava no quarto deles. Ele pensou que por ela estar chateada, talvez ela tivesse ido dormir no quarto da mãe, então ele não se preocupou, foi dormir, e naquele dia ele tinha saído cedo de casa e também não tinha visto e nem falado com ela ainda. A mãe achou aquilo super estranho, ficou preocupada, começou a ligar para as amigas da Ângela para ver se elas sabiam de alguma coisa, porém elas também não sabiam de nada.
Essa procura da mãe da Angela por ela demorou um pouco porque por volta de 7 horas da manhã ela recebeu uma ligação da polícia informando que eles tinham encontrado o corpo da Angela, infelizmente sem vida, em um matagal à beira de uma rodovia da cidade. Eles conseguiram reconhecer que se tratava da Angela porque junto do corpo tinha a bolsa dela e dentro da bolsa eles conseguiram encontrar a carteirinha da faculdade dela, que tinha ali, o seu nome completo, que ela estudava naquela faculdade de Direito e tudo mais. Então, por conta disso, eles conseguiram entrar em contato com a família. O corpo tinha sido encontrado às 5 horas da manhã por pessoas que passavam ali na rodovia, porque ele estava bem na margem da estrada ali, de uma forma que era bem fácil de alguém ver se passasse ali de carro, alguma coisa assim. E então, quando o corpo foi encontrado, a Angela estava nua da cintura para baixo, ela vestia calças jeans que estavam desabotoadas e também uma rasteirinha nos pés. A bolsa dela, que eu disse que foi encontrada junto do corpo, também tinha alguns pertences dela, inclusive aquela carteirinha, e o corpo estava parcialmente coberto por um pano. Ela apresentava queimaduras no rosto, nas pernas e também nas partes íntimas, tinha um trauma na cabeça que gerou um sangramento e a causa da morte foi classificada como estrangulamento e ela não tinha nenhum sinal de abuso sexual. A família, é claro, em choque, foi até o necrotério, fizeram o reconhecimento do corpo e a polícia iniciou então as investigações e os interrogatórios. Logo de cara, eles desconfiaram do David, o namorado da Angela. É comum nesses casos realmente isso acontecer, realmente o namorado ou o marido da vítima é tido como o primeiro suspeito, mas nesse caso ainda tinham outros fatores. A polícia, conversando com amigas da Angela, ficou sabendo que ela e o David vinham discutindo bastante ali nos dias anteriores ao crime e, além disso, eles também observaram que o David tinha alguns arranhões no rosto e nos braços. Ao ser interrogado, ele disse que realmente ele e a Angela vinham brigando nos dias anteriores, mas ele disse que era porque uma ex dele tinha começado a seguir ele nas redes sociais, a Angela tinha visto e tinha ficado com ciúmes. Depois ainda teria acontecido aquela outra briga na noite em que ela desapareceu por conta de ele ir à festa com os amigos sem ela. Porém, ele negou a participação no crime, entrou em contradição algumas vezes, mas depois de pouco tempo, ele acabou surpreendendo os policiais e confessou o crime. Ele disse que dias antes do crime, a Angela começou a receber mensagens anônimas nas redes sociais dizendo que ele, no caso David, estava tendo um relacionamento escondido, estava traindo ela com um dos seus melhores amigos, um rapaz chamado Yobert Gonzalez, que era o que já tinha feito dupla musical com ele no passado. Ele já conhecia esse rapaz há vários anos, os dois eram super próximos, então a Angela também sabia que esse rapaz de fato era homossexual. Ela questionou o David, ele negou tudo isso, disse que era mentira, porém ela continuou recebendo essas mensagens aí, acusando o David de traição, e as brigas continuaram acontecendo e ela continuava desconfiando que isso poderia ser verdade. Desconfiada, um dia então ela pegou o celular do David e viu mensagens dele com esse rapaz, que eram ali mensagens muito íntimas que comprovaram para ela que realmente os dois estavam tendo um caso. Isso causou mais brigas entre o casal, mas mesmo assim o David continuava negando e dizendo para eles tentarem resolver as coisas. Na noite de 5 de agosto de 2014, então, depois que os dois chegaram em casa no fim do dia de trabalho e estudos, eles começaram mais uma vez uma discussão sobre isso e dessa vez a Angela teria mandado o David ir embora da casa dela. Ela então começou a colocar as coisas dele em malas e em caixas, falando para ele ir embora, dizendo que não iria mais deixar ele usar o carro dela e tudo mais. E ele então, irado, pegou a fronha do travesseiro e começou a enforcar a Angela por trás. Quando ela desmaiou, ela caiu e bateu a cabeça na mesa da cabeceira, que foi ali o momento em que ela teria ficado com aquele trauma na cabeça.
Desesperado para se livrar do corpo da namorada, ele ligou então para os amigos, que era aquele Joubert, também um outro rapaz chamado Victor Martin e Maurício Villegas, e os 3 homens se colocaram para ajudar o David a esconder o corpo da Angela. Esses 3, o primeiro era o suposto amante, o Joubert, o segundo, o Victor, era um amigo ali do David também de longa data, e o Maurício era empresário dele, ele agenciava ali a sua carreira como cantor, e todos eram amigos há muitos anos. Eles marcaram então de se encontrar em uma ponte da cidade, o David colocou o corpo da Angela no carro dela, dirigiu até essa ponte e lá encontrou os 3 amigos. Eles passaram então o corpo da Angela para o carro do Maurício e seguiram até aquele matagal na rodovia. Lá eles tiraram o corpo do carro, colocaram fogo na fronha que foi usada para cometer o crime e colocaram essa fronha incendiada no rosto da Angela. Eles colocaram fogo também em um outro pano e colocaram na altura da cintura dela, na intenção de o fogo tomar conta de tudo e queimar todo o corpo, acabando assim com qualquer evidência. Depois disso, eles voltaram para os carros e cada um foi para sua casa. Diante daquela confissão, o David foi preso imediatamente e os outros homens passaram a ser procurados e foram encontrados e presos no dia seguinte. Porém, em interrogatório, os 3 negaram participação no crime e disseram que o David só tinha apontado eles como cúmplices para não ser preso e não passar por aquilo tudo sozinho. Porém, a polícia, é claro, fez as devidas investigações e eles verificaram o histórico de ligações dos 4 homens e realmente o David tinha ligado para todos eles naquela noite, naquele horário em que ele tinha apontado. Isso confirmava que realmente tinha tido uma comunicação entre todos eles. Além disso, também foram feitas buscas nas casas de todos os envolvidos e eles encontraram na casa do Joubert o cartão de crédito da Angela, também encontraram resquícios de sangue no quarto da Angela, onde ela bateu a cabeça. Encontraram material genético dela no carro do Maurício, que foi usado para transportar o corpo, e além disso também conseguiram testemunhas que viram o carro do Maurício naquela madrugada nas proximidades de onde o corpo foi abandonado. No momento em que o crime aconteceu, estavam apenas a Angela, o David e a mãe dela em casa, mas como já era noite, a mãe dela já estava dormindo em seu quarto e ela tinha problemas ali de sono, então ela tomava remédios muito fortes para dormir e era muito difícil acordar ela quando ela estava sob o efeito desses remédios. Então, infelizmente, ela não escutou nada e não conseguiu ajudar a filha. O David acabou então sendo acusado por homicídio qualificado como autor e os amigos foram acusados pelo mesmo crime, mas na posição de cooperadores. Em 2015 aconteceu a primeira audiência e o David então acabou voltando atrás na sua confissão. Ele disse que era inocente e que tinha sido torturado para confessar o crime, que nem ele e nem os amigos dele tinham nada a ver, que na verdade era aquela primeira história que ele tinha contado para a mãe da Angela, que ele tinha saído com os amigos, quando voltou para casa já não viu mais a Angela e nunca mais viu ela, até o momento em que teriam encontrado o corpo. Porém, a essa altura a polícia já tinha todas aquelas provas ali contra ele e também os amigos dele. Em fevereiro de 2021, apenas então aconteceu o julgamento do David e ele foi considerado culpado por homicídio qualificado por motivo fútil e com traição e recebeu a pena de 29 anos de prisão. Porém, os outros 3 homens acusados de participar no crime ainda seguem aguardando o julgamento. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.